Tá no ar o Radical Cast. Tem Radical aí? Eu sou o Firmo, casado pra sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada pra sempre com o Firmo. Hoje nós temos um papo muito legal aqui com a Marcele. Ela é líder do Ministério de Dança do Radical Zona Norte, mãe do Pedro, da Isabelle, do Ronan e avó da Helena, filha também do nosso amado pastor Jorge Napoleão, e é radical desde 2015. E hoje tá aqui para conversar com a gente com um papo bem gostoso sobre dança. Bem-vinda! Obrigada. Então, antes de começar, a gente quer pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Confere aí se o botãozinho está inscrito. Curte esse vídeo, porque quando você curte, quando você comenta, o algoritmo entende que esse é um assunto relevante, vai passando para mais pessoas e a gente vai alcançando mais vidas aí em nome de Jesus. Amém? Amém. Ativa o sininho também para você receber atualizações sobre os nossos vídeos. Exatamente. Bem-vinda, Marcele! Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, pra gente começar, a gente queria saber um pouco da sua história no Radical. Conta pra gente como chegou o Radical na sua vida. O Radical, eu escuto muitas pessoas falando que não queria ir. Mas o meu Radical, a minha do Radical foi um grito de socorro pros meus pais. Eu tava passando por um quadro de depressão já há alguns anos, escondido, porque eles não tinham como saber, não queria preocupar eles. E eu estava afastada há 10 anos. E um dia eles fizeram uma festa de aniversário pra mim, surpresa, e eu chorava porque eu não queria estar comemorando mais um ano de vida. E eles se assustaram, e eu falei que eu precisava de algo pra mudar minha vida. E aí meu pai me deu de presente o Radical, e eu nasci lá, de novo. Ai, que lindo. É muito legal a gente saber essa história. A gente ouviu um pouco também o pastor Jorge contando no episódio que ele participou. E é muito legal a gente saber que a família foi restaurada, né? Através do projeto. Agora a gente vai falar sobre um tema muito especial, que é dança na igreja. Agora, eu acho muito legal essa história com dança. Conta pra gente como a dança surgiu na sua vida. Olha, Deus me mandou assim, ó, pra mim, num estalo de... Eu não sei explicar. Porque eu nunca fui boa de dançar. Nas festas, eu e minhas primas, minha irmã, a gente ficava imitando os outros. Mas eu sempre fui a alta, a desengonçada. Então eu sempre dancei muito mal. E quando eu voltei pra Jesus, na época, antes de me afastar, a gente tinha grupo de coreografia, mas era gesto, então tava tudo tranquilo, né? Uhum. Se eu errasse, era só olhar pro lado e continuar imitando as meninas. Mas eu nunca dancei. E eu fiz o Radical em 2015. Em 2016, em janeiro, nós fomos para um retiro que falava sobre o chamado, sobre o ministério, sobre a estratégia que Deus ia usar você. E eu era do louvor, mas eu ainda não sentia aquela chama. E eu falava, Deus, me revela o que o Senhor quer pra minha vida. E passou a sexta, passou o sábado, e teve a parte, né, que a gente reúne em grupos para falar sobre chamado, sobre o que Deus fez na sua vida, e nada pra mim. Eu ficava, Deus não quer que eu faça nada, então... E aí, no culto à noite, o pessoal fazer peça de teatro lá, e teve o culto. Na hora do louvor, eu fechei os olhos e eu só lembro que eu estava chorando. E uma das minhas jovens, das jovens que eu liderava, falou que eu estava dançando. E eu comecei a chorar, porque Deus não me revelou em visão e nada. Ele realmente me colocou para dançar, mesmo eu sem saber. Então eu comecei a buscar muito. Comecei a buscar porque eu não queria algo raso. Eu queria... Se era para fazer algo que Deus revelou, eu queria fazer perfeito. Como ele pede para, né, louvarmos ele conforme a excelência da grandeza dele. E eu abri o YouTube e achei o vídeo de um ministério dançando a música Coração Valente. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu comecei a procurar por eles. Achei que eles eram de longe, graças a Deus eram de perto, eram de Bangu. E eu fiquei lá 5 anos fazendo aula. E hoje Deus já, né, não faço mais aula lá, faço em outro lugar. Mas foi muito importante pra minha vida com Deus. E tudo foi assim, através de sonho, Deus me colocava pra fazer sem eu saber. Isso é muito legal. E compartilha, pra quem não sabe dessa história, com quantos anos você começou a dançar? Porque às vezes as pessoas acham Eu sou novinha. que é muito tarde pra começar algo na vida novo. E às vezes começar algo com Deus mesmo. Porque você estava em outro ministério e Deus queria te chamar pra outra coisa. Sim, pra outras Quantos anos áreas. você tinha? Revela. Então, eu tenho 23. Mas na época que Deus revelou, eu tinha 31. Minha primeira aula de dança, faltavam 2 dias pra eu fazer 31 anos de idade. Uau. E Deus, ele trabalhou assim...
ele trabalha conforme a nossa disponibilidade. Então, quando a gente se entrega, ele trabalha ainda mais. E eu me entreguei realmente, né? Porque eu não estava trabalhando. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro para te dar. Eu não tenho. Isso mexia muito comigo. Mas tudo que eu tenho, eu te dou, que é o meu tempo. E eu fui estudar e fui aprendendo. E aí Deus começou a me ensinar a ensinar. Então, eu sou muito grata ao que Deus fez na minha vida e continua fazendo através da dança. E hoje na vida de muitas meninas, pra honra e glória do Senhor. Ai, que Amém. lindo. Não chora que eu choro junto. Tá bom, tô tentando. E quais as dificuldades assim que você enfrentou e enfrenta ainda com relação ao Ministério de Dança, a apresentar o Ministério de Dança também no Radical? Olha, eu te confesso que hoje em dia é mais a batalha espiritual mesmo e o mental nosso, que fica muito, muito pesado, é muito carregado. Então, todo o ministério, principalmente o de dança, eu falo muito para as meninas que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós usamos ele como ferramenta de louvor a Deus. É todo o nosso corpo. Então, a gente precisa estar não só focada em melhorar nossa técnica, em fazer aula e ter ensaios, mas a gente precisa estar debaixo de oração. Hoje em dia nós temos 3 intercessores, que é a pastora Sheila, a missionária Carol e a missionária Ana, que são mães de meninas do Ministério de Dança, e nós sabemos que hoje, se nós estamos de pé, porque tem pessoas orando por nós também, nossas mães, né, que estão sempre orando por nós, e se não tivessem joelhos dobrados, o ministério não estaria de pé. Mas, graças a Deus, as meninas são muito focadas, muito empenhadas. Então, quanto a aula, quanto a ensaio, não tenho o que reclamar, graças a Deus. Mas o medo, porque a maioria são bem jovens, então ficam inseguras. Aí já teve episódio de alguém errar e sair correndo no meio da ministração, chorando, mas ninguém tinha reparado. Então, é o espiritual, porque nós estamos batalhando pelas almas que vão acampar, né? E o mental mexe muito com a gente. Com certeza. E como você enxerga a importância da dança no Ministério de Adoração? Porque existem pessoas que são contra, inclusive até hoje, esse ministério. Então, como você enxerga a importância disso no Ministério de Adoração? Quando eu entrei, quando eu comecei, eu fiquei, Deus, ninguém gosta de Ministério de Dança. E eu enfrentei isso com meu pai. Meu pai, não que ele não gostava, mas ele não era muito a favor, porque infelizmente a dança, na maioria dos lugares, é relacionada à sensualidade. E nós precisávamos quebrar esse tabu, né? De que a dança é uma ferramenta estratégica. E eu falo isso direto. Muitas pessoas, o louvor ele liberta, ele cura, e muitas pessoas às vezes não, pelo ouvir, ainda não conseguem entender. E a nossa dança, ela é ato profético. Nós fazemos, não são só passos de dança, são cenas que nós trazemos para a dança, e aí as pessoas começam a entender. Teve vezes que nós passamos e ministramos uma história que Deus passou na hora, eu falei, gente, olha só, a gente vai fazer isso porque Deus mandou. E no final, uma pessoa que estava passando exatamente por tudo aquilo que a gente mostrou na coreografia veio falar, Deus me curou através daquela dança. Então, a dança ela é fundamental também, mas nós precisamos estar nos princípios bíblicos, nós precisamos estar respaldados na palavra, nós precisamos lembrar que nós somos ministros da palavra e nós ministramos através da dança. Então, nós devemos nos santificar muito, muito, muito para estar no altar dançando. Com certeza. Tem todo o processo de santificação e o processo de técnica mesmo, né? Porque às vezes a gente vê em diversos locais as pessoas entendendo que para Deus pode ser algo menor por ser para Deus. E na verdade é o contrário. Deus ele merece a nossa excelência, né? Exatamente. A nossa excelência da nossa adoração. E na dança não seria diferente. Então a técnica é tão importante quanto o espiritual. E como você lida com essa balança da técnica e do espiritual no ministério? Olha, é complicado. É complicado. Porque, às vezes, nós mesmos, se nós não ficarmos... O espiritual é 100%, não tem como. As pessoas falam que é 80% espiritual e 20% técnica. Não. Os dois você precisa ter alinhado. Mas o espiritual é 24 horas por dia, não tem como. Porque quando a gente foca muito na técnica, quando a gente vê que a gente está aprendendo alguma coisa, a gente quer praticar mais e aprender outras coisas mais difíceis. Mas aí a gente vai esquecendo de buscar o espiritual. Então tem que ter um equilíbrio, entendeu? Não é fácil, porque
acho que para tudo na nossa vida, quando a gente quer abrir mão de alguma coisa, a gente abre mão das coisas espirituais, das coisas de Deus. E acho que, acho não, tenho certeza, é a pior escolha que a gente pode fazer. Então, foi Deus que confiou a nós um ministério tão bonito, tão difícil, e a gente tem que cuidar com muito zelo, e não esquecer que a palavra já fala, louvai-o conforme a excelência da grandeza dele. A gente pode se dedicar 300%, não é nem 1% da grandeza do Senhor. Então, por mais que a gente busque, a gente não tem como parar de buscar, incansavelmente. Com certeza, né? Porque eles vão se alinhando, né? O Sim. espiritual e a técnica. Sim. Porque até mesmo quando você tem muita técnica e você não tem o espiritual, isso é visível. Sim. As pessoas, elas conseguem enxergar isso. E quando elas olham para o altar e não enxergam a Deus, você acaba atrapalhando aquele momento de adoração da pessoa, quando você tá só na técnica. Então, a gente precisa estar no espiritual, né? Exatamente. Senão se torna um espetáculo e a gente não tá ali para o espetáculo. A gente tá ali para libertar, para curar, para vidas serem quebrantadas. E muitas das vezes a nossa está sendo ao mesmo tempo. Com certeza. Então a gente precisa estar muito ligado, porque é muito pesado. É um ministério pesado, sabe? O louvor, a dança, todos os ministérios são. E é cansativo, né? Uhum. Então a gente precisa buscar a técnica, a unção e o condicionamento físico. Porque senão não tem pulmão certo, não tem respiração certa. E você falou há algum tempo atrás com relação ao cuidado, né? E quais são os cuidados essenciais que a gente tem que ter com esse ministério? Oração, não pode deixar de ter. Quando vai chegando a semana do Radical, a gente faz propósito, igual a gente faz a contagem regressiva, né? Com oração, a gente faz propósito. E hoje em dia, eu peço a alguns pastores ou pastoras para gravar um vídeo ou um áudio e mandando de incentivo pra gente, isso não pode faltar. O cuidado, gente, com a alimentação, as meninas não comem, eu sofro com elas e morro de medo de elas desmaiarem lá. Tem que continuar praticando, tem que fazer aula. A gente tem que entender que para Deus é tudo. A gente não pode viver no raso, é tudo profundo. Então a busca nossa é por mais profundidade cada vez mais. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que tomar cuidado de saber separar que a gente está no altar e não em um palco, que nós somos ministros de dança e não bailarinos ali. No ensaio, na aula, nós somos bailarinos. Pode ficar à vontade. Agora, no altar, nós somos ministros de dança. Com certeza. E existe uma grande diferença entre palco e altar, né? Exatamente. E às vezes as pessoas ainda não perceberam isso. Sim. Então, o que é essencial para as pessoas entenderem a diferença de palco e altar? Hoje eu faço parte de uma companhia de dança e eu vou participar do meu primeiro espetáculo e eu ainda falei, hoje eu vou viver e vou poder pregar assim, de fato, o que é estar no altar e o que é estar num palco, mas não precisava nem a gente fazer essa pergunta porque as pessoas mesmo tinham que se autoanalisar, mas infelizmente não conseguem, né? Então a gente acaba fazendo essa pergunta. Sim. Mas é simples. No altar, o foco somos nós. No altar, o foco é o Senhor. E no espetáculo, a gente quer chamar a atenção para nossa técnica, e para outras coisas. Assim, eu não focaria no corpo, mas, né, num espetáculo secular, as pessoas focam também em corpo e em outras coisas mais. Em sensualidade, como você falou. E numa competição interna, por mais que as pessoas dancem em grupo, mas ali não. No altar, é para o Senhor, é para o Espírito Santo, é pelas almas. Nós estamos batalhando para resgatar almas, para salvar vidas. Então, somos todos um único corpo lutando para que a vontade de Deus prevaleça naquele lugar. Para que, se o inimigo se levantar, ele caia por terra. Então, não é sobre nós. Nunca foi e nunca vai ser sobre nós. É sobre o Senhor sempre. Com certeza. E o que você acha que é essencial para manter de pé esse ministério? Gente, eu vou falar oração o tempo todo, né? Mas não é só isso, é o amor. Amor. Porque nós passamos por muitas adversidades, muitas. Eu sou uma pessoa que eu amo muito, então eu me apego fácil às meninas, tanto que elas me chamam de mãe de todos. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente também se decepciona também por amar demais. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que viver em comunhão, que somos um só corpo, que são vidas,
sabe? Que por trás de cada menina que está ministrando tem uma vida, tem um coração, tem uma mente que às vezes a gente não sabe que é fragilizada. Então esse carinho, esse zelo, esse cuidado a gente deve ter, sabe? Não só para os liderados, mas hoje em dia as meninas entendem que por trás da liderança também tem uma mente e um coração que muitas das vezes é fragilizado. Hoje eu posso dizer que se o meu braço fraquejar, como o de Moisés, eu tenho quem levante meus braços. E nós passamos por muitas coisas até chegar nesse momento, nesse nível de comunhão e de unidade. Não vou dizer que não acontecem coisas que nos entristeçam, até porque se o inimigo sabe que nós somos fortalecidas nisso, ele vai tentar nos enfraquecer de alguma forma. Com certeza. Mas o cordão de 3 dobras, né? É isso. Com certeza. E até me perdi no que eu ia perguntar. Porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando, assim, que a gente enfrenta muitas dificuldades mesmo. Coisas que são setas mesmo para fazer a gente parar. Mas existe um propósito naquilo que a gente está fazendo, né? E às vezes quando a gente enfrenta uma dificuldade vinda, às vezes da própria igreja, que fala que não existe ministério e tudo mais, você acaba se sentindo desanimada. Como faz para manter? Então, eu sou do contra. Então, se alguém falasse assim, eu não gosto disso, eu falo assim, poxa, que pena pra você. Assim, eu não Sinto acho muito. que ministério, que dança é ministério. Eu falo, mas é. Essa é a nossa próxima pergunta. Agora que a gente Vocês sabem, esquentou, que tá tudo bem, acabou o nervosismo. Mais ou menos. Dança é ministério? Gente, vamos lá. O que vocês fazem comigo isso? Lá na palavra, ela fala assim, sobre os dons, né? Se o seu dom é de profetizar, se o seu dom é de ministrar. Então, vou parar nessa parte aqui, que se o seu dom é de ministrar, que a gente ministre de todo o nosso coração, com excelência. Somos ministros de dança. Aí, lá em Salmo 150, também fala, louvai o Senhor com tamborins e dança. Então, eu louvo ao Senhor com a minha dança. Sou uma ministra do Senhor. Então, gente, dança é ministério, tá? Aceitem que dói menos. Eu sempre vou defender com unhas e dentes. Mas sim, gente, nós somos ministros e a dança é uma ferramenta estratégica. Assim como o teatro é uma ferramenta estratégica. Porque somos pessoas diferentes. Cada um vai absorver da palavra conforme a sua necessidade. Tem gente que tem a visão artística. Tem gente que ministra com desenhos. Nós tivemos um piquenique recentemente na igreja e nós falamos sobre desenho. Até eu desenhei, eu nem sabia que eu podia fazer alguma coisa. E Deus se revela através de tudo. Às vezes você abre uma rede social e vem uma palavra sobre aquilo que você orou no secreto. E ninguém sabia. Então, se ela é uma ferramenta estratégica para resgatar almas, a minha dança é um ministério. Com certeza. E eu tinha um pastor que ele falava assim, existem coisas que só a pregação alcança pessoas, né? Só a pregação alcança. Existem pessoas que vão ser alcançadas pelo louvor. Existem pessoas que vão ser alcançadas pelas artes. Porque a arte chega onde o louvor não chega e a pregação não chega. Assim como o louvor chega onde a arte talvez não chegue e a pregação não. E às vezes a pregação chega onde as outras coisas não chegam. Então, para tudo há um propósito. É a multiforme graça de Deus, onde várias pessoas podem ser alcançadas, né? Exatamente. E teve uma vez que meu pai, o louvor, a pessoa estava cantando e ele foi ministrando a palavra. E eu não sei o que ele estava falando. Então a gente consegue trazer uma pregação dançada através de uma pessoa falando. Sim. E as pessoas precisam aprender a expandir a sua mente, sabe? Quando a gente abre a nossa mente, o nosso coração para receber o melhor de Deus, não importa a estratégia que o Senhor vai usar, você vai receber. Mas quando a gente está com a mente fechada, já com um preconceito, a gente nunca vai ser a favor de alguma coisa. Como eu falei antes, eu passei isso com meu pai no começo, sabe? Ele foi um pouco relutante com a dança. E hoje, a nossa igreja está sendo construída e a primeira parte que ficou pronta foi a sala da dança, é onde os cultos são feitos agora. E Deus honra, sabe? Eu vou querer chorar. Tudo bem. E tudo que Deus fez na minha vida foi sonhado, sabe? Assim como o Ministério de Dança, eu tive em sonho. Eu nunca imaginei que a gente fosse virar um ministério realmente. E quando Deus mostra para você em sonho, Ele realiza. Os desejos que Ele coloca no nosso coração, Ele realiza. A gente tem que parar de achar que é coisa da nossa cabeça. Porque
O Senhor mesmo fala que Ele que coloca os desejos no nosso coração. Então, se Ele colocou, a gente só precisa buscar para realizar. Com certeza. É isso. Nossa, que linda. É lindo ouvir a sua história, amiga. Verdade. Mas assim, às vezes as pessoas têm essas dúvidas sobre a questão do ministério, a gente já abordou isso, mas pra quem não dança, às vezes as pessoas se perguntam, por que dança? Você sabe responder essa pergunta? Por que você dança? Porque eu danço. Quando eu fiz o Radical, eu escrevi algo pra mim e eu tava com depressão, né? Uma pessoa que não queria viver. E eu lembro até hoje da primeira frase, eu sempre falo pras meninas isso. Que eu falo assim, oi Marcele do futuro. Nossa! A minha primeira frase foi, oi Jesus. Sério? E eu comecei a chorar muito. Eu chorei muito também quando eu abri 3 anos depois. Uhum. E já tinha o Ministério de Dança. Uhum, Falei assim, eu espero que você esteja querendo viver uhum, e viver pra Jesus. uhum. Deus trouxe a dança pra minha vida pra me trazer de volta à vida. Que lindo. E hoje em dia eu danço com a minha vida. Eu vi uma vez que falam que o Senhor morreu para me trazer a existência. Então eu existo para Ele e é através da dança que Ele trouxe para me resgatar. Outras vidas são resgatadas. Então eu danço por vida. E eu perguntaria também assim, por que não dança? Muito bom! Por que não dança, hater? Sim, amiga. E a dança é um ministério que a gente faz com o corpo, né? Sim. Então, existe algo muito sério na purificação que precisa ser feita, porque, como a gente falou, a gente está num altar, não num palco. Assim como quem está ministrando ali o louvor, quem está pregando, existe uma purificação que precisa ser feita para estar no altar do Senhor, né? E a dança que é feita com todo o seu corpo é algo muito sério. E como você passa isso para essas meninas? Gente, aí nesse lado eu já não sou mais fofa, né? Eu fico muito de olho, porque quando a gente vai chegando na fase de adolescência pro adulto, as meninas começam a ter uma forma diferente, né? O corpo começa a dar formas diferentes. E muitas das vezes, pra mostrar que estão mudando, aí pega um pouquinho na vestimenta, né? E eu pego um pouco no pé, eu falo que eu tô sempre de olho. Aí, às vezes, teve uma época que me silenciavam, gente, nos status, mas assim, eu via. Mas as pessoas, gente, mandam pra gente, sabe? A gente tem que entender que tem pessoas prontas pra apontar o dedo também. Então, a gente tem que estar sempre se resguardando em tudo que a gente faz, no que a gente fala, como a gente anda, o comportamento da gente, não só no altar, não, principalmente dentro de casa, na rua, na escola, né? Na escola, eu passei uma fase que eu queria ser legal. Eu não queria lembrar que eu era filha do pastor, eu queria ser legal pra todo mundo. Então, eu sei que porque eu passei adolescência por é isso, isso. né? Exatamente. Adolescência é querer ter um Jesus legal. Pois Aí é. a gente quer uma igreja legal, algo que chame muita atenção e que tenha uma competição ali com o mundo, né? Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor é amor, mas Ele é fogo consumidor. Então, não tem como. A gente tem que saber como a gente vai liberar esse amor. Hoje em dia, eu participo, né, de uma companhia e eu participo com várias pessoas que são do mundo. Tem eu e outra menina evangélica e eles respeitam e gostam de mim, mesmo sabendo quem eu sou. Eu sei quem eles são, eu evangelizo eles. Qualquer oportunidade eu tô evangelizando eles. Eles vão falando que eu vou ser pastora. Aí eu fico, filha de pastor já tá difícil. Mas é isso que a gente tem que buscar. Sabe? Um ser legal, mas aquela menina ali, eu sei que se eu precisar, tem Jesus ali. E é nela que eu vou. Então, a gente tem que entender que o ser legal é isso aí. Eu sou uma pessoa que eu exalo amor, que eu exalo Jesus. Mesmo sendo, às vezes, brava, né? Que eu sou um pouquinho, gente. Mas a gente exala amor. Quando a gente corrige é em amor. Não é porque a gente quer colocar a pessoa para baixo. Mas é para não perder aquela pessoa. O ser legal é isso. É isso aí. E você falou sobre dança secular, né? E qual a diferença entre uma dança secular e uma dança ministerial? Gente, é muito complicado. É muito complicado. Assim, eu particularmente, o Senhor, Ele me chamou. E quando Ele me chamou, teve uma época que eu ainda ouvia músicas seculares, né? As músicas do mundo. E por mais que as músicas, elas não tenham um linguajar profano, ela não foi uma música consagrada ao Senhor. Ela não fala do Senhor, ela não engrandece o Senhor, não fala da palavra. Então não tem como eu
dançar ou ouvir coisas que não são para que eu fui separada. A palavra diz que não tem como jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte. Eu tenho que saber o que tem que jorrar de mim. Porque quando eu danço, é para curar, é para transbordar e para inundar vidas. Eu vou fazer o quê? Eu estou inundando Jesus? Se a resposta for não, eu prefiro nem ouvir, prefiro não dançar. E é isso. Aí você estudar é uma coisa. Da escola para fora você... sabe? E graças a Deus meu professor bota só instrumental, então não tem esses problemas por enquanto não. Mas você falou algo muito importante, que é inundar Jesus, né? Então às vezes a gente também se preocupa com o que não dançar e o que a gente dança também. A gente precisa se preocupar, porque eu ouvi uma ministração, eu nunca vou esquecer isso, eu era adolescente e do Ministério de Dança, e eu ouvi uma ministração da minha líder que foi contido na canção. Nisso ela explicou que a gente precisa estar profundamente entendendo o que a gente está cantando, porque quando a gente canta ou fala coisas para Deus, a gente está fazendo um voto a Ele. E a Bíblia fala que se a gente fizer um voto a Deus e não cumprir, é melhor que não faça. Então, quando a gente está dançando algo, a gente está dizendo algo para Deus. O pastor Jorge falou aqui daquela canção de gastar a vida para Deus, e a gente está falando, eu vou gastar a minha vida para você, é um voto a Deus. Vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. Sim. Então, depois que eu ouvi essa ministração, toda canção que eu ouço, seja ela secular ou não, seja cristã, eu estou ouvindo exatamente o que está sendo falado, para que quando eu dance, fale sobre ela, cante ela ao Senhor, eu esteja querendo dizer aquilo para Deus. E às vezes eu vejo pessoas cantando músicas ou dançando músicas que não são o que elas querem dizer para Deus. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Eu fiquei anos sem cantar aquela música Abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, porque eu não estava nesse nível com Deus. Sonda-me também. Sonda-me. E a gente canta para Deus, tipo assim, abro mão da minha vida por ti. E a gente passa por coisas mínimas que Deus pede pra gente, a gente não entrega. Exatamente. Então é muito importante a gente estar consciente do que a gente está falando, do que a gente está cantando. Isso é para se tornar dependente de Deus, e é em todos os sentidos. Hoje eu passo por isso, né? Mas até obedecer, só foi um pouquinho Jonas. Um pouquinho. Com certeza. Mas cheguei num momento onde não dava mais para fugir. Deus tem pressa. Então, se você fez um voto com Ele, nós somos provados em tudo que a gente fala, que a gente dança. E nós temos que saber que a gente prega o que a gente vive, mas a gente também tem que viver o que a gente prega. São duas coisas diferentes. E é o que mais está em falta no mundo, Exatamente. né? O mundo clama para que os cristãos vivam o que eles pregam, não é? Então vamos viver o que a gente prega. Exatamente. E o que a gente prega, amar com o amor de Jesus é possível. Meu Deus, pois é. Agora a gente precisa se encaminhar para o final, infelizmente. E a gente sempre pede para terminar com um combustível para a semana do pessoal. Então dê um combustível aí para a semana de quem está assistindo. Olha, o combustível de vocês essa semana, deixar em Romanos 12:2 e Filipenses 4, para que haja renovação do nosso entendimento, que a nossa mente venha a ser transformada para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas que para isso a gente precisa entregar as nossas petições ao Senhor. E a paz dele, que excede todo entendimento, vai guardar nosso coração e nossa mente. Nossa, amém! Eu tenho orado isso tanto, gente, e não tem como eu não passar. Eu tô vivendo isso, então tô pregando o que eu vivo. Amém. Amém. Fala aí pra gente finalizar. Se inscreve no canal. Já falamos sobre isso. Estivemos com a Mayara e a Marcele aqui, que são dançarinas. E vamos deixar uma frase para que você que chegou até aqui agora, que está acompanhando a gente, possa comentar lá e interagir conosco. E a frase é... Eu achei que você ia falar. Coloca aí, galera, dançando pro Senhor. Amém! Dançando pro Senhor. Então comentem aí, gente. Já falamos no início, mas não vale a pena reforçar, né? Se inscreve no canal, curte. Foi um papo super interessante aqui. Compartilha com alguém que dança, alguém que não dança, mas não entende ainda a importância desse ministério, porque essa é uma palavra muito legal pra gente passar aí. Amém? Muito obrigada! Foi um prazer. Tchau, galera!